Olá, sejam bem-vindos a essa nossa transmissão online do estudo sistematizado da Sociedade Bezerra de Menezes. A nossa proposta de trabalho para hoje é trazer uma reflexão em cima da lei de destruição que nós encontramos no Livro dos Espíritos. E nós vamos, então, durante essa conversa, falar a respeito de alguns pontos desse tema. Naquele 18 de abril de 1857, a espiritualidade responsável por nos tutelar durante a nossa caminhada se encontrava em festas. Finalmente, materializava-se na Terra a pedra angular da terceira revelação que havia sido prometida pelo Cristo há quase 1.800 anos, há mais de 1.800 anos. Era o lançamento do Livro dos Espíritos, que traria um novo conhecimento a todos aqueles que estavam aqui encarnados. E o panorama da época se encontrava também, como hoje em dia, de certa forma, polarizado em duas visões distintas a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Em um lado, encontrávamos o pensamento religioso tradicional, que acreditava em Deus como o grande Criador de tudo, o responsável por todas as coisas que vemos na Terra, mas que também via a Deus como sendo um ser muito parecido com nós humanos, com os seus humores, que necessitava de ser agradado, que precisava que nós nos esforçássemos para conquistar-lhes os méritos. Caso contrário, espalharia as dificuldades e, caso estivesse feliz, espalharia os seus milagres aos seus eleitos, uma vez que esse pensamento acreditava na existência dos eleitos e, consequentemente, daqueles que não eram eleitos por Deus e, portanto, vítimas de maiores dificuldades. Tinha esse pensamento também a ideia de que Deus era, de certa forma, insensível a muitas dificuldades que nós passávamos aqui. Então, muitos de nós encarnados fazíamos todo o possível para agradar-lhe, para seguir-lhes os preceitos, mas mesmo assim poderíamos ser vítimas de reveses, de desgraças, de sofrimentos, aos quais Deus nos permitia que assim passasse. Do outro lado, nós encontramos uma outra linha de pensamento, caracterizada por um pensamento mais materialista, mais científico, onde nós encontraremos aqueles que, começando a estudar as leis da natureza e percebendo que muitos daqueles fatos que eram pelos religiosos considerados como milagres, poderiam ser explicados através de leis da física, da química, da biologia, percebiam que naquele ponto onde alguns argumentavam existir a prova irrefutável da existência de Deus, encontravam uma lei universal. Estão nesse grupo aqueles que começavam a estudar o micro e o macrocosmo, e fazendo esses estudos, percebiam então que existiam leis a reger esses fenômenos que ocorriam. Que ali onde acreditávamos que era má sorte, na verdade se manifestava uma lei física, uma lei lógica, e com esse pensamento racional, passavam a ter a pretensão de que tudo poderia ser explicado através da matéria, tudo poderia ser explicado através dessas leis materiais. E nesse sentido, acabavam por, da mesma forma que o outro grupo, limitarem a sua visão simplesmente àquilo que os sentidos poderiam alcançar. E é nesse contexto que o conhecimento trazido pelo Livro dos Espíritos vai se posicionar no meio do caminho entre ambos, como uma ponte capaz de ligar ambos os pensamentos, no sentido de que, sim, Deus era o grande Criador, mas que também aquelas leis que o cientista conseguia perceber, que identificava na sua análise, que identificava através da metodologia científica, representavam sim expressões de Deus. Que elas não haviam sido criadas do nada, mas sim que haviam sido criadas por um ser inteligente,
Portanto, que podemos sim considerar que boa parte dos mundos originou-se de uma explosão. Mas qual é a causa primeira? O que viria antes disso? E aí a doutrina espírita vai nos esclarecer que antes disso vem Deus, a inteligência que fez com que toda a sua obra trouxesse atributos que lhe são próprios, atributos de perfeição, de evolução, que são característicos do próprio Pai. Então, esse novo conhecimento que iniciou-se com o lançamento do Livro dos Espíritos vai colocar a nós, humanidade, com recursos valiosíssimos para trilhar o nosso caminho de desenvolvimento. Se em muitos momentos gostaríamos de ter um manual com relação à vida, com relação ao que é esperado de nós, nós recebemos esse manual inicialmente no Livro dos Espíritos e que vai ser depois expandido nas demais obras básicas. Naturalmente, esse manual, então, ao nos trazer essas informações a respeito da vida, vai tratar daquelas questões da filosofia clássica. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Mas não se detém aí. Vai muito além quando começa a tratar de questões como por que eu sofro? Por que ocorrem determinadas situações na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que é esperado de mim? Por que eu preciso passar por determinadas situações? Por que existem situações recorrentes na minha vida? Que eu enfrento uma dificuldade e logo à frente se coloca novamente uma dificuldade semelhante. E eu passando por ela, logo à frente isso acontece de novo. O que a vida está esperando de mim? Então eu encontro isso dentro dessa obra maravilhosa. E nós podemos dizer então que o conhecimento que nos é trazido pelos Espíritos a respeito das leis de Deus funcionará como uma espécie de um mapa do caminho que precisamos percorrer. Nesse mapa, nós encontraremos informações valiosíssimas a respeito dos riscos, a respeito do caminho mais curto e a respeito também de como necessariamente eu precisarei transcorrer este caminho. Então, cabe a mim sair da antiga posição de vítima dos humores da divindade e assumir o papel de filho de Deus. Filho de Deus, plenamente capaz, plenamente habilitado, preparado para enfrentar os seus desafios e desenvolver as suas virtudes. Mais à frente, Kardec, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar, inclusive, que esse roteiro que nos é legado através do Evangelho, na verdade, é o caminho para a nossa felicidade. Então, no Livro dos Espíritos, nós tomamos conhecimento a respeito das leis. No Evangelho, essas leis recebem o plano de fundo da lei de amor. E aí nós temos todas as ferramentas à nossa mão para que nós possamos tornar essa vivência aqui o mais proveitosa possível do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Mas tá ok, eu entendi tudo isso, mas mesmo assim existe uma questão que os Espíritos vão nos falar em diversos momentos a respeito durante o Livro dos Espíritos e que depois Kardec vai no capítulo 2 do Evangelho aprofundar a questão. Que questão é essa? Eu vou até o Livro dos Espíritos, na terceira parte eu encontro as leis morais, que vão me falar em detalhes quais são as leis que eu estou submetido, não só na Terra, mas em qualquer plano que eu me encontre. Bom, isso é fantástico, porque no momento que eu entendo as leis, eu consigo compreender então como me portar dentro delas, para que eu consiga atingir o resultado mais breve possível, sofrer o mínimo possível e ter o melhor proveito nessa jornada. Mas o que ocorre é que muitas leis me parecem contraditórias com a ideia da justiça divina e com a ideia do amor de Deus.
Porque muitos fatos ocorrem na nossa vida cotidiana que colocam esses conceitos em xeque. É a perda de pessoas amadas, são crianças muito pequenas que retornam ao plano espiritual, são dificuldades muito graves que atingem a todos, como se não houvesse a menor diferença, indiferente da conduta que tenhamos tido, do esforço que tenhamos praticado, com relação a esses atos. E aí os Espíritos nos socorrem, nos falando que essa dificuldade de compreensão da lei de Deus, ocorre em função do ponto de vista que as observamos. E muito carinhosamente, como grandes professores, eles vão nos explicar o seguinte: quando nós reencarnamos, e é muito importante que lembremos que todos nós já tivemos centenas de reencarnações, já passamos por centenas de corpos diferentes. E nós tivemos lições e aprendizados específicos em cada uma dessas etapas. E agora, quando nós retornamos ao corpo para essa nova experiência, agíamos como um aluno que ia preparando-se para a aula. Colocamos na mochila aquilo que necessitávamos para essa experiência que íamos vivenciar, para aquela aula que precisaríamos passar. Então, o aluno que vai à aula coloca na mochila apenas os livros que ele utilizará no dia. E nós, quando reencarnamos, traremos apenas as aptidões e as tendências que podemos trabalhar nessa jornada, nesse momento. Então, o corpo tem um papel muito importante para o espírito, porque ele funcionará limitando aquilo que poderemos trabalhar nessa encarnação, limitando as nossas percepções, para que possamos dar mais foco nessa experiência que teremos, e limitando também a nossa própria ação, para que possamos nos concentrar no plano que é definido antes de nascermos, que se chama plano encarnatório, onde estão definidas as metas deste meu dia de estudo, desse meu dia de trabalho. Então, se em outras encarnações eu tive a oportunidade de desenvolver o talento musical, se eu já fui agricultor, se eu já fui construtor, se eu já fui dona de casa, se eu fui mãe, se eu fui pai, talvez nessa encarnação eu não precise de todos esses conhecimentos. Então, o meu corpo apenas trará as tendências e habilidades que eu vou precisar para esta lição que eu preciso percorrer. Mas essa influência que o corpo exerce sobre o espírito, ao limitar essas percepções e conhecimentos, é de tal forma forte que nós passamos, em certo momento, a acreditar que nós somos o corpo. Nós não estamos no corpo. E nós acabamos por perder o contato com quem nós efetivamente somos. Nós, espíritos, somos os nossos sentimentos, as nossas tendências e as nossas virtudes. Mas nós acabamos focando muito nas sensações, que são as percepções do corpo. Então, em função disso, como nós achamos que nós somos o corpo e que nós só sentimos o corpo, torna-se muito difícil compreender as leis de Deus. Por quê? Porque as leis morais são leis do espírito e não do corpo. E a percepção que os espíritos têm após a jornada, quando estão livres da matéria, é muito diversa daquela que nós temos quando estamos aqui em plena batalha. Da mesma forma que um aluno que precisa prestar uma prova, onde sabe que vão ser avaliados seus conhecimentos a respeito de determinado tema, em determinado período de estudos, e que naquele momento parece-lhe que aquela folha é a coisa mais importante do mundo, que não existe nada mais relevante do que aquela prova. E ele tem dor de barriga, ele soa frio, ele fica nervoso, porque ele sente que a sua vida vai ser definida naquela prova. Assim somos nós,
quando estamos encarnados, sob essa influência do corpo físico. Parece-nos que não existe nada além do corpo, nada mais importante do que esse corpo físico. Mas, à medida que nós amadurecemos, passamos do período escolar, nós perceberemos essas provas que nós passamos durante a juventude e a infância como eventos muito breves, certamente que nos auxiliaram para que nós pudéssemos saber a que nível estávamos do conhecimento acadêmico, mas tem muito pouca relevância na vida adulta. Da mesma forma que os espíritos observam essas passagens no corpo e o próprio corpo como sendo apenas este meio de progresso e consideram apenas o quanto nós tenhamos conseguido progredir em determinado aspecto, utilizando-se daquele corpo. Então, aqueles de nós que dedicam excessiva atenção ao corpo e que passam todo este período aqui focando no corpo, agem como aqueles alunos que, fascinados pela prova, gastam o tempo embelezando a folha, cuidando do formato da letra, sem preocuparem-se com o conteúdo a ser expresso ali. E que talvez, ao final, quando soa o momento de recolhimento da folha da prova, ou que nós precisamos entregar aquele corpo à natureza, encontram-se sem as respostas adequadas e precisam recapitular a lição. Dito isso, nós entramos propriamente, então, na lei de destruição. Ela se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde serão tratadas as leis morais, e a primeira pergunta é a 728. Ela já nos traz o primeiro choque com essa visão que nós temos enquanto encarnados, quando ela nos pergunta assim: é lei da natureza a destruição? E a resposta dos Espíritos foi: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Portanto, do ponto de vista espiritual, o que a nós parece ser destruição, para eles é apenas transformação, mudança. Da mesma forma, como representa a imagem, que aquela casca de ovo tem um papel muito importante no desenvolvimento daquele pequeno animal, até que ele tenha força suficiente para sair ao mundo externo. Se este ovo quebrar-se antes do tempo, não atingiu o seu objetivo e o animal não sobreviverá. Mas se ele for destruído no momento correto, ele terá cumprido plenamente o seu papel e permitirá que a forma que dentro dele residia possa sair ao mundo preparada para a sua jornada. Assim ocorrem com os fenômenos de destruição na natureza. São transformações necessárias e o seu objetivo principal, então, é a renovação e melhoria dos seres vivos. Seguindo ainda nesse assunto, Kardec vai buscar, então, compreender nessas questões se essa destruição é realmente necessária. E a resposta que os Espíritos dão é que sim, a destruição em alguns aspectos é necessária, mas não sempre. Então eles destacam que aquela destruição decorrente da necessidade de alimentação, por exemplo, é uma destruição prevista na natureza. Então, o leão alimenta-se de carne. E isso cumpre o papel de controle das espécies e de reaproveitamento daquela matéria que antes era animada por um princípio espiritual. Ao comer aquele corpo, o leão não está acabando com o princípio espiritual, ele apenas transfere-se. Mas, naquele momento, cumpriu-se um desígnio natural. Então, trata-se dessa alimentação que é considerada, dessa destruição considerada necessária.
Além disso, os espíritos falam também do princípio de segurança, aqueles ao qual o homem ou os animais necessitam para preservar-se, promover a destruição. Temos ainda os fenômenos climáticos que não têm causa humana. Os tsunamis, os terremotos, as grandes chuvas que tanto assolam o nosso estado todos os anos, são fenômenos climáticos que a maior parte das vezes não tem a nossa relação, não tem a mão humana, mas são fenômenos naturais, que podemos estudar mais detidamente e vamos compreender que são necessários para a sanitização da atmosfera, que promoverão alguns reajustes geológicos, que colaboram para o próprio processo evolutivo também do nosso planeta, pois da mesma forma que o ser humano evolui, o planeta também evolui. E essas catástrofes que nós percebemos do nosso lado são, na verdade, essas transformações que ocorrem para preparar o mundo para as novas gerações que virão. Por outro lado, os espíritos nos chamam a atenção a respeito daquela destruição abusiva. É aquela onde nós humanos temos um papel relevante, onde nós acabamos, em função das nossas imperfeições, promovendo destruições que não faziam parte de um planejamento inicial. Aqui nós poderíamos citar, por exemplo, a poluição, as guerras, que são nada mais do que a expressão da nossa inferioridade. Temos a questão da caça predatória, onde o homem, como única espécie, promove a matança de animais apenas por prazer, sem nenhum objetivo relacionado à alimentação, ao sustento, mas apenas pela diversão. E temos também, na mesma categoria da destruição abusiva, os fenômenos climáticos que são causados por nós, que são aqueles decorrentes da poluição, do mau uso dos recursos naturais. Temos, por exemplo, a destruição necessária no tsunami que ocorreu no Japão. Mas nós temos também outros aspectos decorrentes da poluição que nós percebemos frequentemente em países como a China, aqui mesmo no Brasil, onde em muitos momentos o homem, colocando a sua ganância, a sua ambição em primeiro lugar, acaba por promover um excesso de destruição. E, naturalmente, agora que falamos no meio espírita, em um tempo de renovação, na mudança do nosso mundo para um mundo melhor, é de se esperar que com essa mudança não tenhamos simplesmente a renovação de todos os recursos que consumimos, mas tenhamos sim o início de um período onde precisaremos recuperar aquilo que danificamos. Então, como se diz na escolinha, vai ser o momento do guarda-guarda. Podemos ter a certeza de que nos próximos séculos, em nossas próximas encarnações, teremos sim que cuidar de tudo aquilo que nós excessivamente destruímos durante a nossa caminhada, porque isso faz parte do processo pedagógico que estamos inscritos. E isso está na lei de justiça, cada um responsável por seus atos. Então nós vamos, continuando nesse estudo a respeito da lei de destruição, encontrar uma série de questões que aqui o tempo não nos permite aprofundar, mas que fica o convite, tentando entender bem esses limites a respeito dessa destruição que faz parte da lei de Deus e dessa outra que é decorrente ainda do estágio humano. Seguindo mais à frente, nós entramos na pergunta 737 em um outro subitem que nos merece grande atenção nesse momento. Há algum tempo atrás, eu me lembro que eu ouvi algumas pessoas que comentavam que espírita precisa ler muitos livros. Precisamos ler muito. E a gente percebe que, inclusive, a quantidade de livros novos lançados é muito grande, em função dessa demanda que cada vez lemos mais, o que é muito bom. Mas creio que a frase correta seria: nós espíritas precisamos estudar muito. Precisamos buscar aprofundar. E mais ainda,
procurar colocar em prática aquilo que lemos. Por que eu falo isso? Porque o Livro dos Espíritos é uma das obras mais acessíveis que nós encontramos na Casa Espírita, e ele traz as respostas para as perguntas mais afligentes que nós nos defrontamos. Neste momento, quando gravamos essa participação, nos encontramos de braços com flagelos. Há poucos dias houve a questão da explosão do porto na Líbia, estamos durante um período de pandemia. Onde é que estão as respostas para que eu possa compreender esses sentidos, esses eventos? Como que eu posso entender isso ante a justiça de Deus e a ideia de que Cristo nos trouxe, de que Deus é o amor, que é um Pai que nos ama? Está lá no Livro dos Espíritos. A gente vai à pergunta 737 e Kardec vai questionar os espíritos exatamente isso. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? O primeiro ponto que eu recomendaria: o Livro dos Espíritos não é uma obra de leitura, é uma obra de estudo. O que significa isso? Significa que a grande proposta aqui é que nós busquemos nos aprofundar nas questões, buscar compreender realmente o sentido. E tem um segundo ponto que é bem importante. Tratamos de uma obra com mais de 150 anos, que foi traduzida ao português, em algumas versões, logo na virada do século XX. E é compreensível que algumas palavras que foram utilizadas já não sejam tão comuns hoje em dia, e que outras palavras hoje possuem um peso diferente do que possuíam à época em que houve a tradução. Então, aqui eu gostaria de sugerir um exercício de humildade, que eu tenho feito eventualmente e acho muito interessante. Eu leio a questão e eu penso, puxa vida, flagelos. Será que eu estou entendendo bem essa palavra? E aí a gente vai lá no dicionário e vai dar uma pesquisadinha, para ter certeza que a gente está compreendendo bem o sentido da pergunta, para que eu bem consiga compreender também a resposta. E aí a gente vai encontrar lá que flagelos são os reveses, adversidades, as desgraças, calamidades, catástrofes, fatalidades, infortúnios ou tragédias. Bom, aí eu posso refazer a pergunta. Talvez a palavra tragédia seja mais presente para mim e eu consiga entender melhor, ou catástrofe, ou adversidade. Então eu refaço a pergunta. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de tragédias destruidoras? Bom, ficou mais claro, eu consegui compreender melhor o objetivo da pergunta. Perfeito, isso vai me auxiliar muito a conseguir melhor compreender a resposta. Durante o estudo sistematizado, nós vamos em vários momentos trabalhar, sim, com essas metodologias de aprofundamento do estudo. Não com a intenção de conseguir cobrir todos os pontos, porque o tempo necessário seria muito grande, mas sim despertando essa forma de estudo que é tão necessária para que nós possamos tirar o melhor proveito daquilo que estamos lendo. Mas vamos à resposta. Com que objetivo que Deus atinge, então, a humanidade com essas tragédias? E a resposta é simples: para fazê-la progredir mais depressa. É da lei de Deus que todos nós precisaremos progredir. Mas a velocidade com que esse progresso se dá pode sim ser reduzida por nosso livre-arbítrio e pode ser acelerada por eventos externos. E aí eles seguem. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova experiência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Às vezes, no nosso ponto de vista, ainda é muito difícil que nós consigamos perceber esses objetivos. Nós estamos muito focados no que está ocorrendo próximo a nós e no que toca
os nossos sentidos, mas nós perdemos um pouco do contato com os resultados que serão gerados desses eventos, dessas catástrofes que nos atingem. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de desgraças ou de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Mais uma vez, estamos observando do ponto de vista de um corpo encarnado. Essas subversões, e aí a gente vai de novo lá para o dicionáriozinho. O que é subversão? Esses reveses, essas adversidades ou desgraças, calamidades, catástrofes, fatalidades, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Tá ok. Vamos aprofundar a questão. Entendemos, mas agora a gente pode pensar o seguinte. Dentro do nosso processo evolutivo, digamos que nós estamos em um estágio onde nós somos aquela casinha de madeira ali, muito simples, com uma série já de probleminhas acontecendo. Somos nós com as nossas vicissitudes ou com os nossos defeitos. Nós percebemos que eles estão ali, mas de alguma forma nós vamos convivendo com eles. A gente vai dando um jeitinho. Então eu sei que eu sou meio egoísta, mas eu sou assim mesmo. Eu sei que eu sou meio rancoroso, mas eu vou levando. Eu sei que eu sou impaciente, mas eu já me acostumei com isso. Da mesma forma que o morador daquela casinha ali, quando tem a goteira, bota um baldezinho, quando quebra o vidro, ele põe uma madeira. Então a gente percebe ali que a casa foi se degradando. Da mesma forma que nós nos permitimos, em muitos momentos, permanecer nessas situações espirituais que nos geram desconforto, nos geram sofrimento, mas que, de alguma forma, nós ficamos acomodados. Até que, em certo momento, nós somos notificados que nós precisamos evoluir essa nossa casa. Precisamos sair daquela casinha que está na esquerda, de madeira, e passar para essa casinha da direita, que já é um nível evolutivo melhor do ponto de vista espiritual. Quando nós falamos disso, obviamente, desejamos comparar-nos espiritualmente, e aqui queremos dizer, então, que precisamos combater aqueles defeitos que arrastávamos até então, para que possamos, então, erguer em nós um lar melhor, mais ajustado, mais adequado aos novos tempos e a todas as oportunidades que eu já tive. Então, eu sou notificado por meu mentor. Olha, soou o tempo. Você precisa começar a corrigir os problemas da sua casa. Agora é a hora. E eu vou lá, então, digo, bom, tudo bem. Não tem jeito, vou ter que fazer, sou obrigado, então vou ter que melhorar. Na primeira semana, eu conserto um interruptor de luz. Na segunda semana, eu troco uma lâmpada. Na terceira semana, eu vou lá e faço um reparo num rodapé. E aí o meu mentor, que é responsável por aquele processo, diz assim, olha, isso não vai acabar nunca. Nesse ritmo aí, isso não vai ter jeito. Porque, afinal, trouxemos ele aqui para a casa espírita, ele ouviu a respeito da reforma íntima, e ele não está realmente colocando foco na reforma que é necessário fazer. Ele está simplesmente cuidando da parte estética e muito pouco. Então, o tempo necessário para atingir aquela casa nova vai ser de muitos séculos. Aí entra aquilo que nos foi falado na pergunta 737. Vêm esses flagelos, essas catástrofes, para que nós tenhamos esse empurrão e tenhamos que tomar uma ação mais rápida. Então, o flagelo aqui seria talvez a queda de um pedaço do telhado ou o comprometimento de uma estrutura que me obrigasse a acelerar as obras da minha casa. Porque, em outro caso, eu não o faria. Mas como caiu um pedaço do telhado, existe uma chuva muito forte chegando,
o frio está entrando pelo buraco da janela, eu sou obrigado, então, a acelerar a minha marcha. E eu preciso resolver aquelas questões. Qual é o objetivo por trás disso? É que eu chegue mais rápido naquele cenário melhor. Porque o cenário melhor será melhor para mim. Eu serei mais feliz. Da mesma forma, nós pensamos assim, puxa vida, será que esses flagelos realmente trazem alguma coisa de bom? É muito difícil perceber isso quando nós estamos no olho do furacão. Então, é mais fácil que nós busquemos outros eventos para que nós possamos tentar entender melhor o que sai de bom disso. Qual é a casa nova que vem? E aí nós lembramos que, em meio a essa pandemia, por exemplo, muitos países que não tinham nenhuma relação diplomática tiveram que rever isso, em busca de uma cura. Muitas pessoas que estavam totalmente alheias ao próximo se engajaram em movimentos de apoio àqueles que estão na rua ou àqueles que estão na linha de frente cuidando dos doentes, com ações que são decorrentes da situação de crise. Todos os anos, no nosso estado, nós temos as grandes chuvas, as grandes enchentes, e a cada ano isso faz com que várias pessoas que até então estavam indiferentes mobilizem-se para juntar alimentos, juntar roupas, juntar telhas e o necessário para amparar aquelas pessoas. Se eu observo, talvez há 2 anos atrás, quando nós tivemos o anúncio da noite mais fria do ano, onde os clubes de futebol se mobilizaram para disponibilizar um lugar, uma estrutura para os moradores de rua, talvez eu pense assim, puxa vida, mas foi uma vez só que aquilo aconteceu. Mas quantas pessoas que participaram daquele evento e que a partir dali se tornaram multiplicadoras do bem? Para quantas pessoas aquilo significou uma mudada de chave e passaram então a considerar essa questão como importante? É muito difícil que consigamos perceber quando estamos aqui, mas o progresso está ocorrendo. Certamente que daqui a 1, 2 ou 3 anos não teremos a Terra renovada, porque afinal nós temos um histórico de muitas coisas ainda a resgatar. Mas também é muito provável que nós tenhamos muito mais pessoas fazendo o bem do que tínhamos até hoje. Quantos profissionais de saúde, quantos técnicos, quantos enfermeiros que descobriram talvez a sua verdadeira vocação em meio à crise, que descobriram que são capazes de colocar a sua vida em primeiro lugar, à frente, mesmo sabendo que ela se arriscaria para defender a vida do próximo. Então, todo esse bem que é gerado desses flagelos é perfeitamente percebido pela espiritualidade. Mas para nós que estamos aqui, que estamos considerando-nos apenas como um corpo, eles representam apenas grandes incômodos que preferiríamos que não existissem. Raul Teixeira, um grande expositor espírita, faz uma colocação muito interessante, quando ele nos fala que os nossos mentores, nessa situação, agem como nossos pais. Percebendo que há muitos anos nos arrastamos em meio a doenças que nos geram infelicidades, eles tomam conhecimento de um novo tratamento. O médico lhes informa, olha, existe agora uma nova metodologia para tratar essa doença que o seu filho tem, mas vai exigir uma grande cirurgia. E essa cirurgia, posteriormente, trará uma recuperação muito difícil. Mas depois dessa recuperação, ele ficará plenamente saudável. Qual seria a nossa decisão como pais? Os nossos mentores tomaram a decisão por nós. Nós fomos inscritos neste programa terapêutico que está em andamento. Porque, afinal, por mais difícil, por mais sofrida que seja a situação, eles têm a certeza que depois de tudo isso, depois de passar o sofrimento da cirurgia, depois da recuperação, nós ficaremos bem. E o papel que eles vêm executando a cada momento, durante essa nossa experiência tão dolorosa, é exatamente o papel de pais, segurando-nos a mão, dando-nos esperança, dando-nos força,
para que nós possamos passar por aquilo que precisamos passar, para que ali na frente estejamos livres de tantas chagas que nós carregamos. Então, esses momentos de flagelos, eles funcionarão como funciona o fogo e a água para temperar o metal, gerando-lhe os choques, gerando-lhe o atrito, que fará que nós consigamos sair melhores do que nós entramos nessa experiência. Nunca esquecendo daquele ponto que nós falamos lá atrás, que nós somos espíritos. Nós utilizamos de um corpo da mesma forma que um médico ou um mecânico utiliza-se do seu uniforme de trabalho. Ninguém nos perguntará o que aconteceu com o meu uniforme, mas perguntarão sim do bom uso que eu tenha dado durante o tempo que eu o utilizei. Eu consegui salvar uma vida enquanto utilizava aqueles equipamentos de proteção, então eles atingiram o seu propósito, e eu também. Esse é o sentido dessa existência e desses flagelos que nos defrontam, como verdadeiros convites ao movimento e ao progresso. E aí nos reforçam ali os espíritos. Através desses flagelos, nós conseguimos, em alguns anos, realizar um progresso que teria demorado muitos séculos. Porque se dependesse somente de nós, talvez nós ainda estivéssemos lá naquela casinha antiga que ameaçava cair, mas que nós estávamos, de certa forma, acomodados. Mas com essas reveses e esses fenômenos externos, eu sou obrigado a me mover. Talvez eu ainda não consiga perceber a casa nova que vai nascendo, mas logo mais, quando estiver dentro dela, eu conseguirei olhar para a minha jornada e perceber que valeu a pena todo aquele trabalho, aquele esforço, aquelas privações das quais eu fui submetido. Em especial a respeito disso, há uma reflexão que eu gostaria muito de compartilhar a respeito desse momento, que é quais são os impactos que isso gerará para a próxima geração, para aqueles que hoje têm até 10 anos de idade. Será que nós conseguimos imaginar como serão as famílias daqui a 30 anos, quando os nossos filhos estiverem na posição de líderes de família? Será que nós conseguimos entender o impacto que gerará neles o fato de terem percebido e tido a oportunidade de aprender como seu pai e a sua mãe lidam com crises, como funciona um casamento em momentos de dificuldade, como é o serviço da casa, como é que as coisas acontecem, como é que se estrutura uma família? Nós não conseguimos ainda perceber isso, mas a esperança que temos é que esses exemplos darão as bases para que eles consigam construir famílias mais estáveis, mais felizes, mais resilientes, capazes de enfrentar reveses juntos, em harmonia, e, portanto, fincando as bases daquilo que os Espíritos nos falam, que representará um mundo de regeneração, onde nós deixaremos de lado os valores antigos, e já teremos, então, a demonstração dos novos valores que foram construídos. Naturalmente, o Livro dos Espíritos tem perguntas que foram elaboradas por encarnados. Então, nós encontraremos perguntas, como diria Divaldo Franco, que representam exatamente o que eu perguntaria se eu tivesse a oportunidade de me sentar à mesa com algum dos espíritos que compõem o grupo de espírito de verdade, ou com algum dos responsáveis pela codificação. Então, depois dessa bela explicação que os espíritos nos trouxeram, na 737, Kardec volta com a seguinte pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Em outras palavras, eu entendi que os flagelos são bons, impulsionam o desenvolvimento, mas será que Deus não podia fazer isso de outra forma? E aí a resposta dos Espíritos é muito carinhosa. Ele pode, e os emprega todos os dias.
pois que deu a cada um os meios para progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Não aqui o castigo como a punição, mas o castigo como aquela chamada de ordem, chamada a atenção. Mas será que isso acontece mesmo? Será que Deus realmente me dá oportunidades todos os dias? Dá. Nunca foram tantas oportunidades como nós temos hoje. Poxa, mas eu estou em casa, eu estou isolado, eu estou procurando de alguma forma colaborar. Temos as obras de assistência que necessitam de fundos, que talvez nós possamos colaborar de alguma forma, que precisam também do dinheiro para comprar o alimento, para comprar os equipamentos de proteção, o que for. Então, nós podemos colaborar sem sair das nossas casas. Poxa, mas eu gostaria de dar alguma coisa de mim, gostaria de ir ao trabalho. Em 2 minutos, nós conseguimos, abrindo qualquer equipamento eletrônico, encontrar dezenas de iniciativas de auxílio ao próximo que nós podemos nos engajar. Mas vamos além disso, porque nós estamos, afinal, em um lar com a nossa família. E se eu observar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, talvez eles estejam precisando de auxílio, estejam precisando de algo que eu possa ajudar, para que eles passem por esse momento. E os idosos? E aqueles que estão passando por esse momento tão difícil? Essas chamadas ocorrem diariamente. São oportunidades e mais oportunidades que nós escolhemos aceitar ou ignorar. Então, sim, a cada dia Deus nos concede oportunidades para que nós possamos, sim, evitar essa necessidade dos flagelos. Mas, da mesma forma que aquela pessoa da casa foi deixando com que a casa se degradasse sem tomar nenhuma ação, nós permitimos também que passe o tempo sem tratar essas questões que nos são tão necessárias. E aí o que acaba ocorrendo é que nós nos inscrevemos no programa desses flagelos. Então Kardec, na pergunta 527, ao estudar a influência dos espíritos, traz uma pergunta muito interessante. Quando ele questiona o seguinte: vamos imaginar que um homem está caminhando no campo, começa uma chuva, ele se escora em uma árvore e cai um raio naquela árvore e ele morre. Poderiam os espíritos ter feito com que aquele raio caísse exatamente naquela árvore que ele estava, para que ele fosse morto assim, por uma necessidade evolutiva? E qual é a resposta dos espíritos? Na verdade, ocorreu o contrário. Em função dos débitos que tinha, possivelmente havia a necessidade que ele passasse por um processo pedagógico. O seu corpo morreria de forma violenta. Ele não morreria, porque afinal é só o corpo. Mas o corpo pereceria de forma violenta. E em função desse débito que ele carregava em si, ele foi atraído àquela situação. E ele foi até a árvore, onde cairia o raio de qualquer forma, e foi fulminado. Mas aí nós pensamos assim, bom, então significa que o destino existe, e que nós apenas seguimos um caminho pré-definido? Não é assim. E se esse homem tivesse este plano prévio, mas durante a sua vida ele tivesse empregado todos os esforços para fazer o bem, tivesse diluído a sua dívida através do trabalho de amor, do esforço ao próximo, utilizando-se do seu livre-arbítrio sempre que possível para fazer o bem. Bom, nesse caso, ele já estaria quite com a lei de Deus. E estando quite, como a lei de Deus é justa, naturalmente ele não pagaria 2 vezes pela mesma situação. Então poderia ocorrer sim dele estar caminhando no campo, ele poderia chegar até próximo da árvore, mas talvez como um daqueles fatos que tantas vezes tomamos conhecimento, talvez ele ficasse a alguns centímetros da árvore
em vez de pôr-lhe a mão no momento fatal. E o raio caísse na árvore e ele apenas desmaiasse ou não sofresse nenhum arranhão. Porque, afinal, ele já havia quitado a sua dívida e já havia aprendido o que necessitava aprender naquela experiência. Então, nós temos os dois caminhos, como nos fala a pergunta 738. Nós podemos escolher o caminho de pegar essas pequenas oportunidades e diluir as nossas dívidas em gestos melhores, ou nós podemos seguir o caminho de ir aos empurrões, por meio dos flagelos. Essa questão ela é muito aprofundada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu gostaria muito de recomendar a leitura quando fala a respeito das causas atuais e das causas anteriores da aflição. Porque no momento em que eu pego esse conhecimento e trago para dentro, eu começo a construir as bases para melhorar as minhas atitudes. Então fica a sugestão de leitura para que nós possamos aprofundar o que ele nos fala aqui. E aí depois ele segue na 738, ainda perguntando assim, bom, mas esses flagelos fazem com que pereça tanto o homem de bem quanto o homem de mal. Será que é justo? Será que Deus não deveria levar só os ruins e deixar só os bons? E a resposta dos espíritos é muito interessante, porque eles nos falam o seguinte, quando você está no corpo, a impressão que você tem é que essa seria a melhor lógica. Mas quando nós estamos fora dele, muito diferente é. Então, para aquele espírito que perece, na verdade, muito pouca importância tem se ele pereceu durante uma grande pandemia ou se ele pereceu na sua casa em uma época de calmaria. O que importa para ele é que ele apenas encerrou aquela jornada de trabalho, aquele dia, aquele aprendizado. Então, pouca diferença tem. E aí nós chegamos na pergunta 740. Durante os estudos, vocês vão perceber que há uma série de outras questões nesses capítulos que vão buscando vieses diferentes, que vão buscando entender outros cortes da questão. E essas leis que são trazidas inicialmente no Livro dos Espíritos, na terceira parte, é muito importante que se diga, serão expandidas na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que a ordem de estudos é, eu começo pelo Livro dos Espíritos, depois eu posso ir para o Livro dos Médiuns ou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos ali muito da teoria ainda. E aí Kardec nos deixou a obra O Céu e o Inferno, onde efetivamente ele vai tratar da aplicação prática dessas leis para todos nós. Mas como qualquer código, é muito importante que busquemos compreender o propósito dele. O que essa lei pretende de nós? Ou como diz a pergunta 740, o que Deus deseja do homem durante esses flagelos? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo, oportunidade, para manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então nós podemos tirar o extrato dessa questão, porque ela vai nos responder uma das perguntas principais dos dias de hoje. O que Deus espera que eu aprenda com todas essas dificuldades que eu estou passando? E a resposta está aqui. Exercitar a inteligência. Nós temos hoje cientistas do mundo inteiro buscando uma solução, mas nós temos também artistas, músicos, professores, todos eles se reinventando, exercitando a sua inteligência para encontrar formas de estabelecer novos vínculos, de alegrar as pessoas, de cuidar do próximo. Então nós percebemos que isso está ocorrendo. Nas nossas casas, precisamos utilizar da nossa inteligência para reinventar as nossas relações familiares, para cuidar dos nossos filhos,
para cuidar dos nossos pais. A paciência. Bom, a paciência não precisamos nem falar, né? Somos tão convidados hoje em dia para desenvolvê-la, porque afinal precisamos esperar. Há ainda a resignação. Precisamos confiar que Deus está no comando e que existem certos fenômenos que serão necessários. Se eu melhor conseguir compreender as leis por trás disso, fica mais fácil me resignar. Porque aí eu não acredito que é aquele Deus que está de mau humor, e nem que é simplesmente uma força da natureza aleatória, não inteligente, que está se manifestando. Mas sim eu consigo perceber que ali por trás está um pai amoroso, que deseja o melhor para todos os seus filhos. Então eu consigo ser mais resignado. A abnegação, algo que nos faz tanta falta hoje em dia, sair de si mesmo e olhar para o próximo. Somos convidados hoje em dia a abrir mão de um pouco do nosso ar para proteger o próximo. Colocar uma máscara, não por necessidade minha, mas por cuidado ao próximo, por amor ao próximo. Mas talvez eu opte por uma prova mais difícil que essa. Talvez eu precise ter a máscara lá num centro hospitalar. Então é melhor que eu busque agora antecipar-me, desenvolvendo a abnegação, do que eu precise depois passar por situações mais sofridas e mais dolorosas, que eu mesmo me inscrevo, através das minhas ações e do meu livre-arbítrio. O desinteresse, abrir mão um pouquinho daquele nosso modo antigo de viver e entender que agora existe uma nova forma. Se antes eu conseguia fugir para fora o tempo inteiro, porque as diversões eram muitas, agora eu sou convidado a viajar para dentro, a me reencontrar, a defrontar-me com os valores que eu já consegui conquistar e a desenvolver novos. Este é o momento. E, naturalmente, encontramos ali o amor ao próximo. Poderíamos colocar tudo isso dentro daquilo que Cristo nos fala a respeito de amar ao próximo como a nós mesmos, representando simplesmente expressões diversas daquela proposta que nos foi feita pelo Cristo. Então, qual é a nossa proposta de reflexão para este momento? É que possamos buscar compreender as leis de Deus, que busquemos estudar um pouquinho mais as obras básicas, para que possamos melhor entender quais são as regras que regem este local transitório onde estamos. Mas e o corpo? O corpo a gente lembra de Sócrates. O corpo você joga em qualquer lugar, porque eu já não estarei mais lá. Sou um viajante, estou aqui de passagem. Utilizo-me dessa roupa, mas não a levarei comigo. Levarei comigo apenas as lições que eu tenho aprendido durante o tempo que a utilizei. E no momento em que Deus me pedir que a devolva, espero ter o coração repleto de gratidão por tudo aquilo que pude aprender no tempo que a utilizei. Talvez agora eu ainda não consiga perceber em detalhes tanto o quanto eu evoluí durante esse período. Mas mais à frente nós conseguiremos. Mais à frente nós perceberemos que a nossa casa espiritual renovada nos oferece recurso e nos oferece mais felicidade do que nós tínhamos antes. E que todas as dificuldades que nos são colocadas como provas muito amorosas para o nosso desenvolvimento. Dessa forma, fica o convite de estudo, fica a proposta que possamos seguir através desses canais online as nossas reflexões e que busquemos pôr em prática um pouquinho do que o Cristo nos ensinou. Agradecidos que estamos, elevamos o nosso pensamento ao Pai em gratidão, a todos esses espíritos amigos que incansavelmente trabalham por todos nós, esses professores, esses médicos espirituais, que cuidam-nos com tanto carinho para que possamos ter a melhor oportunidade possível, que possamos trabalhar as nossas virtudes, para que não cheguemos de volta
a nossa casa no mundo espiritual de mãos vazias. Querido Mestre Jesus, por favor, nos ajuda, dá-nos força, dá-nos fé, e que nós possamos sempre estar vinculados com essa corrente de espíritos amigos, auxiliando a todos que tanto necessitam. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e que assim seja.